Muito bom dia. Alô. Muito bom dia a todos e todas. Dando continuidade, ao nosso evento, os Encontros Integrados em Física e seu Ensino 2022, vamos dar início ao minicurso 1, a Física aplicada ao estudo dos sistemas ambientais complexos, com o professor Sérgio Roberto de Paulo. O professor Sérgio Roberto possui bacharelado e doutorado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado pela Universidade Livre de Bruxelas. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Mato Grosso, credenciado no programa de pós-graduação em Física Ambiental, em níveis de mestrado e doutorado, tem experiência na área de Física com ênfase em Física, em ensino de ciências e na teoria dos sistemas complexos, atuando principalmente nos seguintes temas: método dos traços de fissão, termocronologia, Radônio e Filhos, ensino de física, sistemas complexos e física ambiental, e atualmente trabalha principalmente com a aplicação de métodos de análise da teoria dos sistemas complexos na compreensão da dinâmica de trocas de energia e matéria nos ecossistemas brasileiros. Hoje nós teremos a parte 1 do curso, lembrando a audiência que amanhã, também nesse mesmo auditório, às 10 horas, nós teremos a parte 2 do curso. Então, com a palavra o professor Sérgio, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela colaboração e participação no evento. Eu que agradeço, Paulo. Bom dia a todos. Agradeço também a organização do evento pelo convite, porque é uma oportunidade da gente divulgar um pouquinho o que a gente está fazendo, da gente debater sobre um importante tema que representa um desafio para a humanidade, recentemente, que é o quadro de mudanças climáticas globais. Então, eu acho que assim é importante que todos nós professores tenhamos um conhecimento mínimo, envolvendo as nossas especialidades, para podermos esclarecer os nossos alunos acerca desse tema, que é um tema, vamos dizer assim, que aconteceu de forma tão rápida, se impôs como um tema de forma tão rápida no mundo, que, vamos dizer assim, os livros não suprem esse tipo de questão. Então, é importante a gente estar debatendo entre a gente para a gente poder oferecer melhores condições para os nossos alunos para entender o problema e até formar opinião própria. Bom, assim, aqui é um caráter de um minicurso, Então, acho que tinha assim, próximo de 70 inscritos, deve chegar mais gente. Seria um pouquinho difícil a gente fazer de uma maneira mais dinâmica, mas eu acho que a gente pode minimizar, assim, de ficar uma palestra, se a gente combinar de que qualquer hora que vocês quiserem fazer alguma intervenção, pode levantar a mão, não se preocupe com o tempo, porque assim é muita coisa para a gente abordar, então a gente vai falar o que der tempo entre hoje e amanhã, E também porque assim todos nós somos professores, nós somos colegas e algumas coisas eu tenho mais experiência, mas outras coisas vocês têm mais experiência, então é mais razoável a gente fazer um diálogo, na verdade, um debate, do que propriamente eu vir aqui e impor um conhecimento, alguma coisa assim. Tudo que eu vou falar é coisa em construção, é coisa assim que amanhã já não pode, já pode não ser mais assim, E vocês vão ver que, na verdade, o que a gente vai debater seria a física inserida numa linha de conhecimento em construção.
né? Então, toda vez que você tem uma linha em construção, você está em fronteiras que você não tem certeza se amanhã tudo vai ser descrito, né, cientificamente da mesma forma que hoje, né? Mas, assim, aqui a gente está no encontro de ensino de física, né? E, aproveitando isso, bom, esqueci de falar uma coisa, né? Bom, lá na UFMT, nós temos um programa de pós-graduação. Atualmente sou coordenador desse programa de pós-graduação em Física Ambiental, né? É o único programa de Física Ambiental do Brasil, mas, assim, ele está inserido na área de Ciências Ambientais. Nós temos no Brasil muitos cursos de Ciências Ambientais. A diferença do nosso curso para os demais é que o nosso curso tem uma ênfase um pouquinho maior na física, mas o objetivo é descrever o comportamento e o funcionamento dos ecossistemas em interação com a atmosfera, né? Com a baixa troposfera, aquela parte da atmosfera que é mais próxima do chão, né? E nosso curso já tem 20 anos de funcionamento, a nível de mestrado, um pouquinho menos a nível de doutorado, e nós já formamos 200 mestres, né, aproximadamente, e 130 doutores, né? Então, digamos, é um grupo multidisciplinar, envolve biólogos, matemáticos, engenheiros, engenheiros de diversos segmentos, né, desde engenharia civil até engenharia florestal, agrônomos, né, profissionais da computação. Então, vamos dizer assim, a gente tem uma certa experiência, né, nesse tema. Aqui, mas voltando à questão do ensino, né, nós, professores de física, nós temos um grande desafio pela frente, né? Na verdade, é um desafio que não é novo, né? É um desafio um pouco antigo, mas nós caminhamos pouco em relação a minimizar os impactos desse desafio. O que eu estou falando é do imenso distância, da imensa distância que nós temos entre a ciência e o que se ensina nas escolas, particularmente no que envolve a física, né? Então, nós temos a nova mecânica quântica, já tem 100 anos, gente, quer dizer, quase 100 anos, né? Desde 1927, né? E nos livros e na nossa fala e no nosso ensinar, ainda a gente traz concepções que não são coerentes com o que se desenvolveu há 100 anos atrás, né? Então, a gente continua com a concepção de átomo do elétron girando em torno do núcleo, né? O elétron como uma bolinha rígida que tem uma trajetória definida, né? Então, a maioria dos desenhos, né, que se faz do átomo, inclusive nos livros didáticos, né, é de alguns elétrons com órbitas elípticas em torno do núcleo, né? Esse modelo ele foi abandonado em 1927, né? Ele não é compatível com o que a gente conhece do átomo. Se você fosse imaginar que o elétron é uma esfera rígida que move em torno do núcleo, né? Pegar um modelo de Bohr lá e calcular a velocidade do elétron, você chega à conclusão que o elétron deve dar da ordem de trilhões de voltas em torno do núcleo por segundo, né? Então, como que você explica as ligações interatômicas, né? Então, se você aproxima dois sistemas desses com esferas rígidas rodando com tal velocidade, jamais você poderia ter ligação interatômica, né? E é isso que a gente continua ensinando, né? Muitos de nós continuam ensinando, em função até dos materiais didáticos que a gente possui, para os nossos alunos, né? Então, veja bem, gente, na nova teoria quântica, no estado fundamental, né, do hidrogênio, por exemplo, e todo o elétron que está no estado S, o momento angular orbital é zero. Então, você não pode dizer que o elétron está girando em torno do núcleo, né? Então, é uma ideia errônea que a gente tem. A gente continua tratando o elétron como uma bolinha. Ele não é uma bolinha, né?
Até o termo partícula está sendo abandonado por algum termo mais abrangente, como objeto quântico, por exemplo. Né? Mas é um grande desafio que a gente tem para mudar o estilo, né, do nosso ensino de física, né, nesse campo, que é um campo tão importante. Né? O átomo é constituinte de toda a matéria. Né? É tão fundamental e a gente ainda tem uma visão distorcida dele. A eletrodinâmica quântica tem 70 anos, né? Desde mais ou menos 1950. Né? E ainda a gente continua com a crença de que a luz anda em linha reta. A eletrodinâmica quântica quebrou essa ideia de que a luz caminha em linha reta. Né? Se a luz caminhasse em linha reta, não seria possível explicar o fenômeno de difração, por exemplo. Né? Então, assim, tá demorando muito para a gente construir um ensino de óptica, por exemplo, que seja mais atualizado. Né? E não é dificuldade porque é difícil. Não é difícil. A eletrodinâmica quântica é só você pegar o livro do Feynman, lá, né? A estranha, como é que é? A estranha natureza da luz da matéria, uma coisa assim, que você vai ver que é fácil. Né? Não é difícil entender. A cromodinâmica quântica tem 60 anos. Né? Ela é fundamental para a gente entender a natureza da matéria. Né? No entanto, isso pouco é mencionado nos nossos livros. Né? E nós temos a termodinâmica do não equilíbrio, que, digamos assim, está mais relacionado que a gente vai tratar nesse minicurso, tem 50 anos. Né? Então, desde o trabalho fundamental do Ilya Prigogine, né? Na década de 70, mas também pouco, vamos dizer assim, é utilizado, né? Pouco é mencionado. Inclusive, isso a nível de graduação. Né? Então, tudo essa defasagem, ela também está, vamos dizer assim, presente nos cursos de graduação. São raros os projetos, né, pedagógicos de curso de graduação, no Brasil, pelo menos, que tratem de eletrodinâmica quântica, cromodinâmica quântica. Nós temos disciplinas, né, sobre essas questões. Né? Bom, vamos agora focar mais no último item, porque o que a gente vai tratar aqui? A gente vai tratar da utilização da termodinâmica para a descrição de sistemas reais, né, em particular ecossistemas, né, ou seja, sistemas vegetados. Tá? Então, vamos ver que tipo de conhecimento, como que a gente poderia usar a termodinâmica para esclarecer os nossos alunos acerca do que está acontecendo no mundo, né, em termos de aquecimento global. Bom, a nossa área é bastante experimental, né? Ela não é só teórica. Então, eu vou apresentar para vocês alguns equipamentos que extraem informação, né, que a gente precisa para entender a termodinâmica dos ecossistemas. Tá? Bom, boa parte das nossas pesquisas são feitas em torres, né? Torres desse tipo aqui. O tamanho dessa torre, a altura dessa torre, ela é conectada à altura do dossel, né? À altura da vegetação. Normalmente, você tem que ter uma torre que tem um tamanho 1,5 vezes o tamanho da vegetação. Né? Isso significa, em termos de Amazônia, bom, as maiores árvores da Amazônia podem chegar a quase 40 metros, então significa que as maiores torres têm 60 metros. Né? Existe uma torre que chama Torre Ato, que tem 300 metros, mas os objetivos dela não é só detectar o que está acontecendo que tem influência da vegetação, mas o que está acontecendo também em camadas mais altas, né, da atmosfera. Por que tem que ser 1,5 vezes o tamanho do dossel, né, a altura do dossel? Porque, mais ou menos, grosseiramente falando, pela intensidade dos ventos que nós temos na região central do Brasil e Amazônia, né, você tem que até metade do tamanho das árvores acima, né, do dossel, você tem influência da vegetação digamos assim, a termodinâmica e nos fluxos de energia que você tem na atmosfera. Tá? Nós
fazemos pesquisa no Pantanal, e lá nossa torre é menor, porque a vegetação é mais baixa, né? Então, nós temos uma torre de 20 metros lá. Bom, uma boa parte da pesquisa é você detectar aerosóis que estão presentes na atmosfera. Os aerosóis são muito importantes porque, vamos dizer assim, eles influenciam bastante a radiação que chega a nível de solo, né? Então, quanto mais aerosóis, em princípio, você tem mais espalhamento da radiação que chega do Sol, né? E, digamos assim, uma atenuação, né, daquilo que chega a nível de solo. Mas você tem várias outras influências dos aerosóis, como, por exemplo, importa, claro, a cor do aerosol. Se é um aerosol mais escuro, ele vai absorver mais radiação. Se ele é mais refletante, ele vai refletir mais a radiação. No caso da absorção, ele vai absorver no visível e emitir no infravermelho, então ele tem um papel importante no balanço de energia no infravermelho, né? E também os aerosóis, eles têm um papel muito determinante no ciclo de chuvas, né? Então isso foi descoberto, né, mais, digamos assim, quer dizer, um dos principais grupos, né, que descobriu esse efeito, pelo menos mais relacionado à Amazônia, é um grupo da USP, né, do Paulo Artacho, liderado pelo Paulo Artacho, de que aonde tem árvore tem maior tendência de chuva. Por quê? Porque as árvores emitem determinados tipos de aerosóis que funcionam como núcleos de condensação para a chuva, né? Então, vocês sabem que as nuvens não se tratam de vapor d'água, né? As nuvens, ou se a nuvem for escura, são pequenas gotas, é água líquida mesmo, né? Pequenas gotas, mas gotas separadas, com uma massa não suficiente para precipitar. E se a nuvem é branca, são cristais de gelo. Tá? Então, ou a nuvem é sólida, ou a nuvem é líquida, mas existe uma dispersão, né? Não é um líquido contínuo, senão ele precipitaria, né? São pequenas gotículas separadas ou pequenos flocos de gelo separados. Então, você precisa de aerosóis que fazem um papel de núcleo de condensação para juntar as gotículas d'água e precipitar, formar uma gota com massa suficiente para precipitar. Senão fica em suspensão devido à energia cinética das moléculas do ar. Tá? Os aerosóis emitidos pelas árvores, pela vegetação, nós chamamos de aerosóis biogênicos. Eles servem como núcleo de condensação. Então, onde tem vegetação, chove mais, né? A vegetação cria chuva para ela mesma. Ela se supre de chuva, vamos dizer assim, exagerando um pouquinho, né? Por outro lado, aerosóis provenientes de queimada, que a gente chama de black carbon, né? Eles têm um papel inverso. Eles inibem a chuva. Olha só como que é um processo de retroalimentação, né? Se você faz queimada e tira a vegetação, além de você não ter o suprimento de aerosóis que servem de núcleo de condensação, ainda os aerosóis emitidos, eles inibem a chuva. Por que eles inibem a chuva? Porque, dependendo do diâmetro do aerosol e da quantidade de aerosóis que você tem, em vez deles aglomerarem, por exemplo, se tem muito, a água gruda em uns e um pouquinho nos outros. Então, nunca forma uma massa suficiente para precipitar. Então, se tem muitos aerosóis, e dependendo do diâmetro, mais dispersa do que aglomera, né? Então, esses pesquisadores comprovaram esse efeito. Então, o desmatamento ele tem um efeito muito forte nos ciclos de chuva, né? E como a Amazônia supre toda, digamos assim, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Na verdade, vem do norte, depois desvia para o leste, né? Então, toda essa região pode ficar no futuro comprometida em termos de disponibilidade de água, caso continue, né, o desmatamento da Amazônia.
Então, nós fazemos também pesquisas com aerosóis, nós temos equipamentos que detectam esses aerosóis, o diâmetro, o tipo, né, e a quantidade. Esse equipamento é um equipamento que é utilizado para medida de fluxos, né? Tanto fluxo de energia quanto fluxo de matéria. Então, ao longo do minicurso, a gente vai ver quão importante é a medida de fluxos, o quão importante é a gente entender os fluxos de matéria e energia para entender os sistemas complexos, tá? Que também é objeto de estudo nosso, né? Esse equipamento aqui, ó, tá vendo que tem 3 garrinhas embaixo e 3 em cima, né? Esse equipamento é chamado de anemômetro sônico. Ele emite um sinal de ultrassom e ele mede com grande precisão as 3 componentes da velocidade do ar, né? Quer dizer, né? Coisa que você nem sente como vento, né? Você não está sentindo nada, ele já está detectando que o ar está se movendo. Ele tem grande precisão, é o equipamento mais preciso que existe em medida de velocidade de deslocamento do ar, né? E esse outro equipamento aqui é um sensor de gases, tá? Ele emite um sinal de infravermelho aqui. Esse aqui é chamado de detetor de caminho aberto, né? Porque é aberto aqui, né? Então ele emite um sinal de infravermelho e vocês sabem que gases, né, que são triatômicos, né, ou poliatômicos, que estão presentes na atmosfera, eles absorvem em determinadas bandas no infravermelho. Então ele emite um feixe. Na verdade, esse aqui são 2 feixes, né, em 2 comprimentos de onda diferentes, um para detectar a concentração de gás carbônico e o outro para detectar a concentração de água, tá? Quando a gente usa esses 2 equipamentos em conjunto, eles medem os fluxos de energia e fluxo de matéria. No caso específico aqui, a gente vai medir o fluxo de carbono, porque esse sensor é um sensor de CO2, que vai nos dar a ideia do quanto que a vegetação está absorvendo de gás carbônico ou emitindo gás carbônico. Então, a gente sabe se aquele ecossistema ele vai ser um absorvedor de carbono ou um emissor de carbono, né? Bom, a gente sabe de antemão, assim, de modo geral, a Amazônia, né, os sistemas amazônicos. Quando eu falo Amazônia, vocês têm em mente que é a grande Amazônia. Então envolve, pega até Mato Grosso, né? Esses sistemas, eles se comportam de tal forma que, bom, a gente tem bem característico o período de chuva e de seca, né? Aqui também. No período de seca, os ecossistemas são emissores de carbono e no período de chuva eles são absorvedores de carbono. Aparentemente, se você fizer a média anual, uma floresta intocada ela não se comporta nem como absorvedora nem como emissora, embora haja controvérsia porque está dentro dos erros, né, que nós temos. Vou falar um pouquinho agora dos erros que não são pequenos, a gente tem muitos problemas de medição. E ele mede também a concentração de vapor d'água. A concentração de vapor d'água, a gente não quer saber o fluxo de água, a gente quer saber o fluxo de energia. E a água é muito importante para determinar o quê? O fluxo de calor latente, né? Então, a gente não ensina para os nossos alunos que a água pode absorver energia, né, ao mudar de estado, né? Então, essa energia que a gente quer medir, né? Eu tenho que ter os 2 equipamentos em conjunto, porque eles fazem essa medida por um método chamado de eddy covariance, né? Quer dizer, chama covariância turbulenta. O principal regime de transporte que a gente tem de substâncias, né? Até Marcelo lá estava comentando, né, ontem, para o ar aberto é o regime turbulento, ou seja, a maior parte da matéria, de longe isso, né? A maior componente, aquilo que é responsável pelo transporte de matéria e energia também no ar, são pequenos vórtices que existem. Aqui a gente tem um ar que está girando, né, em pequenos vórtices de diversos tamanhos, diversas frequências, e isso é que faz o transporte normalmente.
Isso aí é cerca de 5 ordens de grandeza maior do que a difusão molecular, né? E a convecção, vamos dizer assim, a convecção seria devido ao vento mesmo, aquele vento que a gente sente, né? Ela não é muito importante, porque a gente está mais interessado nos fluxos verticais, talvez ela seria mais importante na horizontal, mas mesmo na horizontal, em média, os sistemas amazônicos têm uma velocidade média de deslocamento do ar muito baixo, né? Então, é diferente de regiões, né, que é mais próximas do polo, mas, pelo menos na região central do Brasil e a Amazônia, os ventos, né, a convecção, ela não é tão importante no transporte das quantidades. Eu pediria aqui o Paulo, né, que está comandando, para ver o tempo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar, né? Por causa da programação, a gente continua na manhã, né? E assim, quem chegou, eu já tinha começado, né? Eu vou reenfatizar o seguinte: se alguém quiser perguntar alguma coisa durante a apresentação aqui, seria interessante, porque a gente faz um debate e fica mais próximo de uma oficina propriamente dita do que uma palestra, tá? Então fique à vontade para interromper quando vocês quiserem. Bom, esse é um NET radiômetro, né? A gente tem que medir a radiação, tá? Então ele mede tanto a radiação na banda do visível quanto no infravermelho, né? Então a gente precisa medir tanto a radiação que chega do Sol quanto aquela que é emitida pela vegetação e pelo solo, né? Que é o infravermelho. E aqui, bom, tem colchão quântico, não tem? A gente também tem um sensor quântico, né? A gente não fica atrás, não, tá? Agora o nome quântico tudo é quântico aqui. Tudo que eu mostrei para vocês é quântico. Tudo é feito de átomo, né? Então tudo é quântico. Mas o sensor quântico, o nome comercial, né, que ele tem, ele é destinado a medir o que a gente chama de radiação fotossinteticamente ativa, ou seja, medir só a radiação que está na faixa de comprimento de onda que é absorvido pelas plantas na fotossíntese, né? Na verdade, ele mede desde uma frequência mínima até uma frequência máxima. E, na realidade, as plantas, elas fazem a fotossíntese dentro, lógico, do visível, né, do espectro visível, mas tem duas bandas de absorção, uma mais próxima do vermelho, outra mais próxima do azul, e no meio, pouco, que é o verde, né? Então, por isso que as folhas são verdes, as plantas são verdes, porque ela absorve pouco no verde. Ela reflete muito no verde e absorve pouco, né? Mas aqui dá uma ideia também da fotossíntese, né? Da parte que é destinada à fotossíntese. Embora a gente vai ver que, em termos de energia, ela não é muito significativa, né? Eu vou pedir para passar para outra apresentação. É o seguinte, eu tinha preparado, né, um mini curso, mas aí pensando nos últimos dias, eu falei assim, eu preciso falar de algumas coisas que eu não tinha incluído nessa apresentação. Então eu peguei uma outra apresentação para a gente falar um pouquinho de termodinâmica agora e depois a gente ver como que isso se insere na nossa área. Uma dúvida surgiu a respeito, porque você mostrou várias questões aí de medição, experimentais e tudo, e eu queria saber se vocês também fazem modelagem dessas, porque geralmente essa parte trabalha muito com modelagem, né, desses sistemas, são sistemas complexos, imagino que sejam sistemas dinâmicos que vocês usam. Legal. É porque eu entendo, inclusive, do ponto de vista, talvez, do ensino, essa passagem para o ensino pudesse usar a modelagem como uma das fontes para fazer isso, né? Tá bom. Mas nós temos modelagem, nós temos manipulação de dados de satélite, né? Nós temos também no programa a abertura e até a consciência de que é importante ter algumas dissertações e teses que têm ênfase no ensino, né? Por quê? Porque o programa precisa de inserção social, né? E precisa também de produção técnica, né? Então,
até a gente fez uma reunião recentemente e a gente constatou que seria muito produtivo o programa, melhoraria a avaliação do programa, dada a avaliação da CAPES, né? Se a gente tivesse algumas dissertações de tese que gerassem produtos, né? Até pelo fato da necessidade da população conhecer um pouco melhor, né, esse termo. Bom, vamos ver um pouquinho de termodinâmica, né, que vocês sabem mais que eu, né? Primeira lei, conservação de energia, né? É claro que a primeira lei da termodinâmica vai valer para aquilo que a gente está fazendo, né? Mas nos sistemas que a gente está estudando, a energia é dinâmica, ou seja, a energia não está parada, né? Então a gente está falando de sistemas que recebem energia do Sol, né? Absorvem essa energia ou reflete. Se reflete, assim, essa energia não ficou no ecossistema, ela volta, né? Então não faz transformação nenhuma no ecossistema. Mas ela pode ser absorvida, e ela sendo absorvida, você pode ter, ou se for no visível, os elétrons vão para níveis de energias mais altos, mas eles ficam nesses níveis normalmente da ordem de nanosegundos, né? Se for radiação infravermelha, ela vai mudar a vibração, os modos de vibração molecular, que é muito rápido também, né? Então, vai colocar no estado mais excitado vibracional, mas volta rápido, também da ordem de nanosegundos, né? Pode ser nanosegundo, mas dependendo da molécula, é rápido, mas devagar, algumas ordens de grandeza. É muito rápido, né? Então, assim, não tem sentido você medir quantidade de energia. O que a gente mede é fluxo, é energia por unidade de tempo, né? Watt. O que tem sentido para a gente é watt. E numa área, né? Watt por metro quadrado é a nossa unidade, é isso que a gente vai medir, né? Bom, é lógico que a conservação de energia é uma crença, vamos dizer, inquebrável, né? Não temos nenhum indício de que isso não aconteça. Porém, os resultados das medidas que a gente faz de fluxo, isso a nível mundial, né? Quando a gente fala gente, é o mundo inteiro. Todos os grupos de pesquisa. Tem um erro típico de 20%. Essas medidas que a gente faz tem um erro típico de 20%. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo com 20% da energia. Tá? Não sabendo o que está acontecendo com 20% da energia, também há de se supor que a gente tem uma incerteza, né, bastante considerável no fluxo, no que a gente entende como captura de carbono e emissão de carbono. Tá? A comunidade científica não tem nenhuma dúvida acerca do papel antropogênico no aquecimento global. Isso não tem dúvida nenhuma. A maior prova disso não é a elevação dos mares, não é o aumento da temperatura, né? Não é o degelo. Né? A maior prova disso é o espectro de emissão da Terra, o espectro de emissão de radiação infravermelha da Terra. Ele que nos dá maior segurança para afirmar de que o aumento da concentração de gases de efeito estufa está impactando diretamente no aumento considerável da temperatura. Né? E nós sabemos que isso não vai ser revertido nos próximos anos, né? Depende muito da política, e a gente vai ter sérios problemas nas próximas décadas com relação a isso. Vai demorar para reverter isso, mesmo que a gente amanhã, né, tenha um acordo entre as nações de zerar as emissões, vamos dizer assim, que seria impossível, né? Ainda a gente teria uma inércia, né, no sistema bastante longa, né? Então, assim, a gente não tem certeza com relação ao aquecimento global, o problema do aquecimento global, mas nós temos muitas incertezas ainda sobre o papel dos ecossistemas na captura e emissão de carbono, né? O que a gente sabe, lógico, desmatando mais piora o problema, né? Recuperando florestas, a gente vai melhorar o problema, né? Deixando de emitir combustíveis fósseis, né, vai diminuir a
concentração de carbono no ar, então isso melhora o problema. Agora, o quanto a gente não sabe ainda. Né? Bom dia, Demison Mota, da Unirio. Eu gostaria de saber quais são as ferramentas ou instrumentos para medir essa emissão, a radiação que comprova a atividade antropogênica como sendo primordial. São satélites que têm sensores de infravermelho. Na verdade, você tem que ter um sensor melhor que um espectrômetro de infravermelho. Então, não, é caríssimo. Né? Há problemas políticos com a melhoria da precisão desses equipamentos, porque o Partido Republicano nos Estados Unidos tem bloqueado, né? Não sei se agora no governo Biden a coisa vai melhorar, mas tem bloqueado o financiamento de projetos de colocação de satélites com espectrômetros melhores. E você tem em todos os países um lobby contra a melhoria da precisão desses equipamentos. Mas é equipamento caríssimo, né? É da ordem de centenas de milhões de dólares. Mas os que têm já nos dão material suficiente para poder estar firmando, né? Sérgio, UFES, Polo 11, do mestrado profissional. A gente fala muito da questão antropogênica, mas se está fechada a questão de que efeitos naturais eles não podem também promover efeitos não lineares e que a gente pode estar pegando um pico dentro desses efeitos. Então, é impossível. Vou dizer assim, impossível, probabilidade zero. Né? Porque esses efeitos eles têm um tempo, né, de acontecer da ordem de, quer ver, vamos botar 1 grau a ordem de grandeza, 1 grau a 10 mil anos, a cada 10 mil anos. Então, não é possível. Então, isso é por as medidas que estão relacionadas ao efeito de glaciação. Né? Então, você teria, o natural seria vamos dizer assim, o ciclo de glaciações que a Terra tem. A Terra tem, pelo menos tinha, a gente não sabe se vai haver outra glaciação devido ao aquecimento global, mas a Terra teve vários ciclos de glaciação com um período médio, assim, oscila um pouco, mas de 100 mil anos. Então, a cada 100 mil anos tem uma nova glaciação. Então, a humanidade venceu só uma glaciação, na época dos mamutes e os tigres de dente de sabre, né? E que foi responsável pela disseminação da humanidade pelo mundo todo, né? Porque o homem teve origem na África, mas ele chegou na América, né? Chegou porque boa parte do hemisfério norte estava congelado, né? Mas é um ciclo que está mais relacionado com a variação do albedo da Terra. O que é o albedo? É o quanto que a Terra reflete de radiação, que está vinculado com degelo, né? E formação de mais gelo, e está vinculado também com os ciclos do Sol. Tá? Eu estava falando do efeito de mudança de temperatura em outros planetas, eu sou da área de astronomia. E tem mudanças radicais também devido a efeitos de campo magnético, ciclo solar, que também são outros efeitos não lineares que não são muito bem conhecidos. Sim, não. Mas na Terra há muita medida já retrospectiva, né? Em função de você medir os isótopos do oxigênio dentro do gelo, então te dá uma indicação muito segura da velocidade com que essa mudança de temperatura natural ocorre. Né? Então, é muito assim, forte a evidência de que isso é em longo prazo. Tá? Agora, o efeito estufa é a curto prazo, por causa da rápida, dos processos são rápidos. Né? Então, a radiação se move com a velocidade da luz. E a interação da radiação com a matéria ocorre da ordem de nanosegundos.
Isso faz com que também a gente tenha uma incorreção na consideração a respeito do aquecimento global. Normalmente a gente fala, né, a gente até pode ser um vício, vamos dizer assim, de que o efeito estufa acontece porque a Terra recebe um tanto de energia e não consegue se livrar de toda essa energia. Ou seja, a Terra recebe X energia, mas devolve um Y menor de energia do espaço. Né? Quer dizer, a Terra recebe radiação no visível, essa radiação no visível, parte dela vai ser absorvida e retorna no infravermelho. Né? Todo o sistema é assim, absorve no visível, retorna no infravermelho, inclusive nosso corpo, todos os objetos, porque está tudo irradiando no infravermelho. Né? É a lei de Stefan Boltzmann. Só que até aqui, a curto prazo, a Terra recebe sempre a mesma quantidade de energia que devolve. Não é isso que explica o efeito estufa. O que explica? Vocês lembram da lei de Stefan Boltzmann? É um sigma até a quarta, não é? Eu tenho temperatura de escala absoluta. Mas isso vale para o corpo negro. A Terra não é um corpo negro. O Sol é mais próximo do corpo negro, mas a Terra não é corpo negro. Então, você tem que incluir um epsilon na frente. Então, fica epsilon, sigma, até a quarta. Esse epsilon é a emissividade. O sigma não varia, é uma constante universal. Mas o epsilon é a emissividade. Quanto mais carbono tiver na atmosfera, mais diminui a emissividade. Porque a emissividade justamente é o poder do corpo de emitir no infravermelho. Então, a Terra perde essa capacidade, diminui o epsilon. Para compensar, para a Terra devolver a mesma quantidade de energia que recebeu, qual que é a solução? Se diminuir o epsilon, para compensar, tem que aumentar a temperatura. Tá? Então, esse é o efeito estufa. Qual seria o valor desse epsilon para a Terra? É difícil responder com exatidão, mas é da ordem de 0,55. Tá? Um pouquinho mais de 50%. Deixa eu fazer outra pergunta. Com relação àquela parte que você falou dos 20% de energia que é perdido, e aí que você compara com o princípio da conservação de energia. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que foi feito essas medidas aí. Então, ninguém tem dúvida da conservação de energia. A gente tem dúvida da precisão dos instrumentos. Assim, ninguém sabe direito, né? Tem muitos artigos recentes sobre isso, mas um dos problemas é de que o sensor de radiação é pontual, né? E o sensor de fluxos de energia, por eddy covariance, que é o método mais preciso que existe, na verdade, os outros dão uma certeza maior ainda, ele pega aquilo que vem de um volume razoavelmente grande em torno da torre. Então, você não está falando de medidas que correspondem ao mesmo volume no espaço. Então, a gente também mede a quantidade de radiação que vai para o solo, mas isso pode não ser homogêneo no ecossistema. Então, você tem um problema de, digamos assim, espacialidade, né? Da onde que você vai integrar? Aquilo que eu estou medindo é integrado em que volume? Né? Então, isso é um problema sério que a gente tem. Bom dia. A emissividade da Terra depende da quantidade de carbono na atmosfera? Depende criticamente. Porque para mim deveria ser na Terra. Por que é da atmosfera que influencia? Porque a atmosfera não, sim, não, eu entendo isso, mas para mim a característica de emissividade na lei de Stefan Boltzmann deveria ter a ver com o material, não com o que está ao redor dele. A radiação quente é constante. Aí você tem que fazer que isso é igual ao que é emitido para conservar energia. O que é emitido? Epsilon, sigma até a quarta. Né? Para isso se manter, diminuiu o epsilon, aumentou a temperatura. Você entendeu? Mas o que diminui o epsilon? O que diminui o epsilon é a concentração de gases de efeito estufa. Tá, obrigado. Né? Tá. Aí... Mas, assim, pode perguntar quanto quiser, a gente vai conversando aí. Tá? A segunda lei é a entropia, né? Esse é outro grande problema, porque seria muito importante a gente ter informações sobre entropia nos ecossistemas, porque a entropia é uma variável de estado, né?
a gente aprende isso na graduação, e você pode extrair informações de uma variável de estado, né? A gente poderia, inclusive, se a gente soubesse muito bem calcular a entropia, a gente poderia determinar os fluxos de energia de uma outra maneira que não fosse dependente do equipamento que a gente está falando que tem imprecisões, né? Mas a gente está engatinhando ainda com relação à entropia de sistemas abertos, né? Então, é a natureza dos nossos... do objeto de estudo que a gente tem, que são os ecossistemas, que é um sistema complexo, aberto e fora do equilíbrio, que traz dificuldades, né, para a gente entender. Mas, sim, só para vocês terem umas ideias de valores, né, a radiação incidente, vou falar aqui na região central do Brasil e Amazônia. Média, né, a média não, o pico diário é 800 watts por metro quadrado, é o que chega de energia ao meio-dia, vamos dizer assim, né? E como que é particionada essa energia, né? Como que ela é absorvida em um ecossistema. Para os ecossistemas amazônicos centrais do Brasil, a maior parte é absorvida em termos de calor latente, né? Ou seja, da água, né? Você tem água líquida nos ecossistemas, essa água líquida vai evaporar e absorver parte dessa radiação. Você tem gotículas de água presentes no ar, né? Isso também vai ter um papel de absorver essa energia. E a maior parte da energia é absorvida dessa forma, né? Então, da ordem de 400 a 600 watts por metro quadrado, depende se é período de seca ou período de chuva. E o calor sensível é a parte... Calor sensível é a parte que é relacionada com o aumento de temperatura, né? Então, o Sol nasce, começa a aumentar a temperatura, né? Aí tem um pico do solar ao meio-dia, a temperatura ainda está subindo, vai subir até umas 2, 3 horas da tarde, quando tem um pico, e aí começa a descer, né? Então, o aumento da temperatura ou diminuição, né, calor sensível, é da ordem de 200 a 400 watts por metro quadrado. Então, no máximo, aqui na seca, no período de seca, eles são iguais, né? No período de chuva, o calor latente é mais pronunciado que o calor sensível. E note que aqui já vai quase toda a energia que chega, né? Então, opa! E o solo dá uns 40 watts por metro quadrado, grosseiramente, dessa ordem de grandeza. Então, é mais ou menos 5% da radiação que chega, né? É pouco que chega no solo, até porque em floresta faz sombra no solo, né? Você tem pouca transmissão de energia no solo. Então, basicamente, em termos de energia, pode usar aquelas relações, né? O calor latente é mL, né? E o calor sensível é MC delta T. Isso vale para ali. A primeira eletrônica não tem tanto problema. O problema é os 20% de erro no medida de fluxo. Nem sempre é 20%. 20% é um valor típico, assim, mas tem condições que dá para você ter uma certeza de 5%. Né? Entropia. Né? Entropia, acho que hoje talvez a gente finalize com essa discussão. A gente está tratando de sistemas que são completamente diferentes daqueles sistemas que são tratados na nossa graduação. Porque a nossa graduação trata da termodinâmica de sistemas próximos ao equilíbrio. Tudo que a gente está vendo ali da termodinâmica, né, o diagrama P por V, não sei o quê, funciona para um sistema fechado. Um sistema que não estabelece trocas, né, com o meio. Mas a gente agora vai falar de sistemas abertos. Sistemas abertos são um pouquinho diferentes. Então, aí, é muito importante a gente entender com mais profundidade o conceito de entropia, né? Qualitativamente. Né? Bom, a gente tem sempre vamos dizer assim, a noção, né, de que a entropia está relacionada com a organização de um sistema, ou seja, a falta de organização. Né? Quanto maior a entropia, mais bagunçado é o sistema. É uma boa analogia. É um bom instrumento de compreensão da entropia. Agora, vamos pensar no crescimento de uma planta. Né? Aqui está bem rústico, né, o desenho. Né? Eu botei aqui uma
uma sementinha de feijão, vamos dizer assim, ó, usa a abstração de vocês, tá? Da sementinha de feijão, tá brotando e tal, aí vira uma rosa, tá? Mas vamos supor que é feijão, ou aqui é uma semente de rosa, nem tem semente, né? Mas assim, o que importa é imaginar aqui, né, o crescimento de uma planta, né? O carbono que compõe a planta, vamos ver só o carbono, vamos ver o oxigênio e hidrogênio, só para simplificar. O carbono que faz parte da planta, de onde que ele vem, será? Do solo? Ele vem do ar. Né? Então, a gente está falando de processo de captura de carbono. Então, as plantas capturam carbono. Olha que coisa legal, né? As plantas diminuem o efeito estufa, mas capturam carbono, enquanto estiver crescendo, pelo menos. Né? Agora, vamos pensar nesse carbono que está na planta desenvolvida. Se ele estava no ar, ele estava no movimento ali, aleatório, né? Vamos dizer, difusivo no ar. Difusão turbulenta, provavelmente, no ar. Então, imagina todo esse conjunto de carbono que compõe a planta formada antes e depois da planta ser formada. Então, carbono antes, a maior parte está no ar, e esse carbono depois vai estar constituído uma estrutura que é a planta. Aonde a entropia é maior? Aqui ou aqui? Onde que é mais bagunçado? Antes ou depois? Exatamente. Aqui a entropia é maior. O que aconteceu com a entropia ao longo do tempo? Mais uma intervenção. Quer dizer que grandes plantações de soja no Brasil reduzem o carbono na atmosfera? Ó, enquanto estiver crescendo. Então, enquanto está crescendo, reduz. O fluxo, pela nova teoria metabólica, né, o fluxo que você vai ter de absorção de carbono é semelhante de uma floresta. Né? Então, tira. Só que aí você corta, né? Consome, uma parte é jogada fora, que vai se decompor, esse carbono volta para a atmosfera. Mas não é esse importante. Nesse caso, não é importante o fluxo. Nesse caso, é importante a quantidade total de carbono capturada. A quantidade de carbono que tem numa floresta que não está na atmosfera é extremamente maior que a quantidade de carbono que está depositada por um curto período de tempo numa plantação de soja. Isso que é importante, porque se você tira a floresta, todo aquele carbono que estava na floresta vai para o ar. E a plantação vai capturar pouco. Né? As plantas são pequenas. Né? O que importa é a quantidade de carbono que você tem capturado, que está fora da atmosfera. Né? Entendeu? Tá? Você precisa desmatar, né? O que tinha ali antes? Tinha uma vegetação maior. Então, você tirou uma vegetação maior para botar uma vegetação menor, você jogou, essa diferença está na atmosfera. Entendeu? Mesmo cerrado, a vegetação cerrada é muito maior do que o tamanho da soja. A soja é uma planta rasteira, né? Tem muito pouco carbono ali. Né? Mesma coisa o milho. O milho, que é maior, mas é menor do que a vegetação do cerrado. Né? A vegetação do cerrado é que aqui acho que nem dá para ver mais, né? Mas são plantas grandes assim, né? Bem maior que o milho. Né? Agora, em Mato Grosso, por exemplo, né, entre aspas, né, 6% da área é agricultura, mas 26% da área é pecuária. Né? Então você tem um efeito maior. E a nossa cultura pecuária é a cultura de tirar toda a vegetação e não fica nenhuma árvore. O gado fica pegando sol e perdendo água. Né? Vai demorar mais para engordar. Né? 5 minutos. Professor? Então, Professor, houve uma... Perdão. Quanto à questão da entropia, está aumentada na situação B, foi isso que você falou?
Mas no caso a entropia, ela está associada a uma forma de ver a desordem do sistema, mas ao número de configurações que o sistema pode adquirir. Então, no caso da rosa, o número de pétalas varia conforme a sua evolução. Então, me parece que, no caso, a entropia aí ela deve ser considerada tanto da planta em si quanto do ambiente. A soma desse valor, a princípio, aumentaria no estágio B, ou não? Muitas ordens de grandeza menor do que a entropia. Porque você tem que considerar a mesma quantidade de matéria. Né? Não tem sentido você comparar uma coisa pequenininha, que tem pouca massa, com uma coisa grande, que tem muita massa. Então, você tem que igualar as massas. Né? Então, nesse sentido, houve uma diminuição e espontânea. Né? A planta cresce sozinha. Uma diminuição espontânea de entropia. Mas esse aumento de massa está envolvido a questão com a troca com o ambiente. Então, é nesse sentido do ser um sistema aberto que me pareceu curiosa essa afirmação. Mas tudo bem, obrigado. Hein? Então, mas, assim, de qualquer forma, se você for calcular usando o conceito microscópico, né, da física e estatística, da entropia, também você chega à mesma conclusão. Isso é quase impossível calcular, mas sim, você vê, né? Você olha lá, S igual a KLN de estados, o número de estados que você tem que possíveis, no caso da planta constituída, o laser já foi, da planta constituída é muito menor do que aqui. Então a entropia é menor mesmo. Né? Então, essa é uma característica dos sistemas abertos, sistemas que a gente está estudando. Né? Que isso não viola a segunda lei da termodinâmica, porque é um sistema aberto. O que a segunda lei da termodinâmica fala? Num sistema fechado, a entropia sempre tende a aumentar. A gente não está num sistema fechado. Né? Agora, aqui houve uma diminuição espontânea de entropia, já vou encerrar, que a gente chama de processo de auto-organização, que é uma das principais características dos sistemas fora de equilíbrio. Né? Então, é um sistema auto-organizante e a diminuição da entropia acontece às custas do aumento da entropia do universo. Então, como que é possível haver uma diminuição espontânea da entropia? Se eu jogar a entropia fora. Né? E como que a gente joga a entropia fora? Emitindo radiação infravermelha. Só que o efeito estufa não deixa emitir toda a radiação infravermelha. Então a gente deixa, a Terra está deixando de emitir entropia. Então, se a Terra está deixando de emitir entropia, o que vai acontecer com o sistema da Terra? E aumentar a temperatura e aumentar a entropia. Né? Então a gente está vivendo não só um período de aumento de temperatura, como um período de aumento da entropia. Aumentar a entropia, o que significa? Muita bagunça. O clima, né, vai se tornar muito mais variável, muito mais incontrolável, vamos dizer assim, né, imprevisto do que antes. Tá? Bom, acho que não temos mais tempo hoje, né? A gente continua amanhã. Olá, bom dia. Meu nome é Bernardo, sou da UFRJ em Macaé, Polo 27. E eu estava esperando você chegar na parte de como se faz as medidas de entropia, que você disse que vocês ainda estão engatinhando nessa parte, né? A gente tem vários potenciais termodinâmicos que podem ser usados para poder fazer medição da entropia, né? Tem energia livre de Helmholtz, tem a própria energia interna, tem Gibbs, entalpia, etc. Então, como é que vocês fazem isso? Porque normalmente a entropia é uma medida indireta, né? Você tem que pegar alguma coisa, fazer algum tipo de subtração, né? Ou usar algum tipo de força não indireta. Não é uma medida absoluta, né? É isso. Uma variação. Né? Uma variação, exatamente. Então, como é que vocês fazem isso normalmente? Como é que vocês fazem esse tipo de Não, ainda não medição? fazemos. Ainda não fazem? Eu só queria que entendesse qualitativamente, né? A coisa, mas tem muita incerteza ainda. A gente, assim, tem certeza do fluxo da entropia, mas a produção da entropia, dificilmente. Entendi. A gente poderia medir. Mas você poderia tentar pegar uma parte do sistema e você examinar como é que ele está se comportando, essa questão somente dos cálculos dos parâmetros que você controla. Você pega uma parte do sistema, controla os parâmetros, e a partir dali você calcula a entropia de maneira indireta.
Poderia fazer alguma coisa dessa forma, escolhendo um potencial que seja adequado. Pois é, aí tem a questão de medir esse potencial, né? Por exemplo, pode ser Gibbs, pode ser entropia. Normalmente, entropia é mais interessante porque você tem pressão constante. A gente está aqui a nível atmosférico, poderia ser uma coisa assim. Mas tem que tomar cuidado que, assim, várias das relações não valem para um sistema fora do equilíbrio. Valem com correções. As relações lá de trabalho valem com correções. não vão valer. Você tem algumas inequações, vamos dizer assim, valem com correções. Porque você, por exemplo, a gente sabe que a produção da entropia ela pode ser calculada você multiplicando o fluxo de energia pelo gradiente de 1 sobre a temperatura absoluta. Só que a gente não sabe qual fluxo de energia que a gente vai considerar. Eu acho que teria como fazer algumas medidas em laboratório para tentar modelar isso aí. Eu acho interessante esse negócio. Depois é uma área de ponta. Tá? É uma área de ponta e está precisando que pessoas se debrucem sobre isso. Eu acho legal. A gente tem um problema de área, que é o seguinte, a maioria dos grupos que trabalham nessa linha vieram da agronomia. E tem poucos físicos. Entendi. Você entendeu? Entendi. Bom, vamos agradecer, né, ao professor Sérgio. E muito instigante, né? Então fica o convite, né, para todos e todas estarmos aqui novamente amanhã, né, às 10 horas. Amanhã nós temos um tempinho um pouquinho maior, viu, Sérgio? 1h30, porque eu acho que essa discussão aqui valeria a pena a manhã inteira, né? Então agora nós temos um intervalo, né, para o café e logo em seguida nós continuamos nossa programação com o mini curso 2, tá? Parte 2 aí. Sigamos com a nossa programação, tá bom?